Existe um momento na vida em que você percebe que absolutamente tudo que acreditava sobre uma pessoa era mentira. Um momento em que o chão se abre debaixo dos seus pés e você entende que o amor da sua vida era, na verdade, seu pior pesadelo. Esse momento chegou para mim numa manhã de segunda-feira, no meu primeiro dia de trabalho, quando eu descobri que meu noivo fazia parte de algo que vocês só veem nos filmes mais sombrios e perturbadores. Meu nome é Marina Souza. Tenho 25 anos hoje. E há 2 anos eu vivi a experiência mais aterrorizante da minha vida. Uma experiência que me fez questionar tudo sobre amor, confiança e até mesmo sobre minha capacidade de julgar as pessoas. Durante 2 anos inteiros, eu dividi a cama, os sonhos e os planos de futuro com um homem que eu achava conhecer completamente. Lucas Martins era tudo que eu sempre quis em um parceiro. Carinhoso, atencioso, bem-sucedido profissionalmente. Ele trabalhava como gerente numa empresa de transportes em Caxias do Sul. Ganhava bem e sempre me tratou como uma princesa. Nós nos conhecemos numa festa de formatura da minha faculdade de turismo. Ele estava lá acompanhando um amigo. Me viu do outro lado do salão e veio conversar comigo. Foi amor à primeira vista, pelo menos da minha parte. Ele era alto, olhos castanhos, sorriso que derretia qualquer mulher. Começamos a namorar 2 semanas depois daquele primeiro encontro. Ele me levava para jantares românticos no Café Colonial Tia Gertrudes, caminhadas no Lago Negro, passeios pela rua coberta de gramado. Era o relacionamento perfeito que toda mulher sonha ter. Lucas morava num apartamento bonito no bairro Planalto, sempre impecavelmente arrumado. Ele me apresentou para a família dele, eu apresentei para a minha. Meus pais adoravam ele. Minha mãe sempre dizia que eu tinha encontrado um homem de ouro, que ele ia me fazer muito feliz. E eu realmente acreditava nisso. Ele era pontual, nunca me deixava esperando, sempre me ligava quando chegava do trabalho, me mandava flores sem motivo específico. Era o tipo de homem que qualquer mulher apresentaria orgulhosa para as amigas. Depois de 1 ano e meio juntos, ele me pediu em casamento num jantar romântico com vista para as montanhas de Gramado. Eu disse sim, sem nem pensar 2 vezes. Começamos a planejar nossa vida juntos. Queríamos nos casar na Igreja São Pedro, fazer uma festa pequena só para a família e amigos próximos, e depois ir para uma lua de mel no exterior. Ele sempre dizia que eu era a mulher da vida dele, que tinha esperado anos para encontrar alguém como eu. Mas vocês não fazem ideia do que eu estava prestes a descobrir. O que eu vi naquele primeiro dia de trabalho no Hotel Araucária Palace mudou completamente minha percepção sobre tudo. Sobre Lucas, sobre amor, sobre o quanto realmente conhecemos as pessoas que dormem do nosso lado todas as noites. Porque às vezes, as pessoas que mais confiamos são exatamente aquelas que escondem os segredos mais sombrios. Eu consegui meu primeiro emprego de verdade depois de formada, justamente no Hotel Araucária Palace, um hotel boutique no centro de Gramado. Era meu sonho trabalhar na área de hospitalidade. E quando recebi a ligação dizendo que tinha passado na entrevista, eu fiquei eufórica. Lucas comemorou comigo, disse que estava orgulhoso, que eu merecia aquela oportunidade. Ele até me deu um buquê de rosas vermelhas para comemorar. Na noite anterior ao meu primeiro dia, nós jantamos em casa. Assistimos um filme abraçadinhos no sofá. E ele me disse que tudo ia dar certo no meu novo trabalho. Que eu era inteligente, dedicada e que qualquer lugar seria sorte de me ter. Eu dormi tranquila, animada para começar essa nova fase da minha vida profissional. Se eu soubesse o que ia descobrir nas próximas horas, talvez eu nunca tivesse pisado naquele hotel. Me digam nos comentários de onde vocês são, porque essa história aconteceu bem aqui no Sul e talvez vocês conheçam os lugares que eu vou mencionar. Se inscrevam no canal Relatos de Amores Improváveis, porque o que eu vou contar para vocês nos próximos minutos vai mexer com vocês de um jeito que nem imaginam. Vocês vão repensar tudo sobre confiança, sobre amor e sobre o quanto realmente conhecemos as pessoas ao nosso redor. Então era meu primeiro dia como funcionária do Hotel Araucária Palace em Gramado. Tópico 2. O primeiro dia revelador. Então era meu primeiro dia como funcionária do Hotel Araucária Palace em Gramado, e eu estava nervosa, mas ao mesmo tempo empolgada. Acordei cedo, escolhi minha roupa com cuidado, uma saia preta social, blusa branca, sapatos baixos confortáveis. Queria causar uma boa primeira impressão. Lucas ainda estava dormindo quando saí de casa, mas deixei um bilhetinho no espelho do banheiro dizendo que o amava e que nos falávamos durante o dia. O hotel ficava no centro de Gramado, uma construção linda de estilo europeu com 3 andares e uma fachada que misturava pedra e madeira. Quando entrei pela recepção, fiquei impressionada com a elegância do lugar. Lustres de cristal, móveis antigos, tapetes persas, aquele cheiro característico de hotel bom, uma mistura de produtos de limpeza caros com flores frescas. Era exatamente o tipo de lugar onde eu sempre sonhei trabalhar.
Roberto Silva, o gerente-geral, me recebeu na recepção. Ele era um homem de uns 45 anos, cabelos grisalhos, terno impecável, mas tinha uma expressão séria demais para alguém que trabalha com hospitalidade. Me cumprimentou com um aperto de mão firme e me levou para conhecer as instalações. Durante o tour, ele falava de forma mecânica, como se tivesse decorado aquele roteiro há anos. Mas o que me chamou a atenção foi a forma como ele me olhava. Não era um olhar normal. Era como se estivesse me avaliando para algo além do trabalho. Marina, você vai trabalhar principalmente com a limpeza e organização das suítes. Temos hóspedes muito exigentes, pessoas importantes que valorizam discrição e qualidade. Ele disse enquanto me mostrava o elevador que levava aos andares superiores. Discrição é a palavra-chave aqui. O que acontece no hotel, fica no hotel. Entende? Eu concordei, achando que era só protocolo normal de hotéis de luxo. Mas a forma como ele enfatizou a palavra discrição ficou ecoando na minha cabeça. Em seguida, conheci Jéssica Santos, a recepcionista. Uma moça bonita de uns 26 anos, cabelos loiros, sempre sorrindo. Mas quando mencionei que era noiva do Lucas Martins, o sorriso dela meio que desapareceu por alguns segundos. Ela piscou várias vezes, como se estivesse processando a informação. Lucas Martins, esse nome me parece familiar, ela disse, mexendo nervosamente em alguns papéis da recepção. Ele já se hospedou aqui? Não, ele trabalha numa transportadora em Caxias do Sul. A gente mora aqui em Gramado mesmo, respondi, estranhando a reação dela. Ah, deve ser outro Lucas, então. Ela disse rapidamente, mas eu percebi que ela estava desconfortável. Depois conheci Dona Carmen Schneider, a governanta-chefe. Uma senhora alemã de uns 55 anos, cabelos grisalhos presos em um coque perfeito, uniforme impecável, postura ereta como um soldado. Ela tinha uma dessas personalidades que impõem respeito só de olhar. Quando eu disse meu nome completo, Marina Souza, e mencionei que era noiva, ela me perguntou o nome do meu noivo. Lucas Martins, eu respondi orgulhosa. A reação dela foi ainda mais estranha que a da Jéssica. Dona Carmen parou o que estava fazendo, me olhou fixamente por alguns segundos e depois disse em seu sotaque alemão carregado: Interessante, muito interessante mesmo. A senhora conhece ele? Perguntei curiosa. Não. É que Martins é um sobrenome comum por aqui. Deve ter uns 5 Lucas Martins só em Gramado. Ela respondeu. Mas havia algo em seus olhos que me dizia que ela estava mentindo. O resto da manhã passou normalmente. Aprendi sobre os produtos de limpeza especiais que usavam, sobre como arrumar as camas com o padrão do hotel, sobre os protocolos de atendimento aos hóspedes. João Pedro, o office boy de 19 anos, me ajudou a carregar os materiais de limpeza. Ele era um rapaz quieto, filho de alemães, muito observador. Durante o almoço, ele se sentou ao meu lado no refeitório dos funcionários. Marina, você falou que vai casar com o Lucas Martins, né? Ele perguntou baixinho, olhando ao redor como se não quisesse que ninguém ouvisse. Sim, porque todo mundo fica estranho quando eu falo o nome dele. João Pedro hesitou, mexeu na comida por alguns segundos antes de responder. Olha, talvez seja só coincidência, mas esse nome, ele aparece às vezes por aqui. Eu só acho que você deveria ter cuidado. Que tipo de cuidado? O que você quer dizer? Não posso falar muito, mas esse hotel, nem tudo é o que parece, principalmente à noite. Se eu fosse você, prestaria atenção nas coisas. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, Dona Carmen apareceu e João Pedro se calou imediatamente. Ela me disse que era hora de voltar ao trabalho e me designou para limpar a suíte presidencial no último andar. A suíte presidencial era luxuosa. Uma sala ampla, quarto com cama king size, banheira de hidromassagem, varanda com vista para as montanhas. Mas conforme eu limpava, comecei a notar detalhes estranhos. Havia pequenos furos nas paredes que pareciam lugares para câmeras. Encontrei um frasco pequeno com um líquido transparente embaixo da pia do banheiro. Não era produto de limpeza. Parecia ser algum tipo de medicamento. E atrás da cabeceira da cama, descobri um pendrive que alguém havia esquecido. Minha curiosidade falou mais alto. Eu sabia que não deveria mexer, mas algo dentro de mim gritava que precisava descobrir o que estava acontecendo. Peguei o pendrive e desci até a recepção. Jéssica havia saído para almoçar, e aproveitei que estava sozinha para conectar o dispositivo no computador. O que eu vi quando os arquivos abriram mudou minha vida para sempre. Eram dezenas e dezenas de pastas, cada uma com o nome de uma pessoa diferente. E quando cliquei na primeira pasta, meu coração parou de bater. Era um vídeo gravado naquela mesma suíte presidencial onde eu acabara de trabalhar. E no centro da tela, coordenando tudo, estava Lucas. Meu Lucas. O homem com quem eu ia casar dali a alguns meses.
Ele estava dirigindo um encontro entre uma mulher que eu não conhecia e um homem que eu reconheci imediatamente. Era o doutor Antônio Pereira, um médico muito respeitado da cidade, que sempre aparecia nos jornais locais. Mas não era uma consulta médica normal. Era algo muito mais íntimo, muito mais estranho. Lucas filmava tudo com uma câmera profissional, dando instruções como se fosse um diretor de cinema. Minhas mãos tremiam enquanto eu passava para o próximo vídeo. E o próximo. E o próximo. Todos gravados na mesma suíte. Todos com Lucas coordenando encontros entre mulheres e homens importantes da região. Políticos, empresários, médicos, advogados. Pessoas que eu via na televisão, pessoas que minha família respeitava e admirava. Mas o pior ainda estava por vir. Quando abri uma pasta chamada Novos Projetos, encontrei uma subpasta com um nome que fez meu sangue gelar. Marina S. Quando vi meu próprio nome naquela pasta, senti como se o mundo tivesse parado de girar. Marina S. Estava lá, no meio de dezenas de outras pastas com nomes de mulheres. Minha respiração ficou ofegante, meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o barulho ecoando nos meus ouvidos. Com as mãos tremendo incontrolavelmente, cliquei na pasta. O que encontrei lá dentro foi ainda pior do que eu imaginava. Tinha fotos minhas que eu nem sabia que existiam. Fotos tiradas de longe quando eu estava na faculdade, no trabalho anterior, caminhando pela rua. Algumas eram de ângulos que só poderiam ter sido tiradas por alguém que me seguia há muito tempo. Tinha até fotos de dentro da minha própria casa, do meu quarto, tiradas pela janela quando eu pensava que estava sozinha. Mas não era só isso. Havia um documento detalhado sobre minha vida inteira. Minha rotina, meus horários, onde eu estudei, onde trabalhei, nomes dos meus amigos, informações sobre minha família. Até mesmo detalhes íntimos sobre minha personalidade que só alguém muito próximo poderia saber. Era como se Lucas tivesse criado um dossiê completo sobre mim, como se eu fosse um alvo que ele estudou minuciosamente antes de se aproximar. Tinha gravações de áudio também, conversas nossas que eu achava que eram privadas, momentos íntimos no apartamento dele, discussões que tivemos, até mesmo ligações telefônicas. Ele tinha gravado tudo secretamente durante esses 2 anos de relacionamento. Cada "eu te amo" que eu disse, cada plano que fizemos juntos, cada momento em que eu abri meu coração para ele, tudo estava ali, arquivado como evidência de alguma coisa que eu ainda não entendia completamente. O que mais me doeu foi encontrar anotações manuscritas dele sobre mim. Coisas como: Marina é muito confiante, será fácil manipular, ela tem baixa autoestima familiar, usar isso a nosso favor. Família conservadora pode ser um obstáculo. Virgem até os 21, perfeita para o que precisamos. Ler aquilo foi como receber um soco no estômago. Cada palavra era uma punhalada. Cada observação era a prova de que eu nunca fui uma namorada para ele. Eu era um projeto, um experimento, uma vítima em potencial. Mas o pior estava por vir. Encontrei um cronograma detalhado com datas e eventos da nossa relação. O dia que nos conhecemos, nossa primeira saída, nosso primeiro beijo, a primeira vez que transamos, o pedido de casamento, tudo estava ali, planejado com antecedência. Até mesmo a data do nosso casamento tinha uma anotação ao lado. Início da fase final do projeto. Com o coração disparado, abri outras pastas para tentar entender o que diabos estava acontecendo. Foi aí que descobri a extensão real daquilo que meu noivo estava envolvido. O Hotel Araucária não era só um hotel comum. Era o centro de operações de algo muito mais sinistro e organizado do que eu poderia imaginar. Vi vídeos de rituais estranhos acontecendo na suíte presidencial durante as madrugadas. Homens e mulheres usando máscaras, velas acesas, símbolos esquisitos desenhados no chão. Lucas estava sempre presente, mas não como participante. Ele era claramente o organizador, o líder de tudo aquilo. Ele dirigia os encontros como se fosse um diretor de teatro, posicionando as pessoas, dando instruções específicas sobre o que fazer. Em muitos vídeos, reconheci rostos conhecidos. O Dr. Antônio Pereira estava sempre presente, assim como outros médicos da região. Vi políticos da cidade, empresários que eu conhecia de vista, até mesmo o juiz Manuel Ferreira, que minha família sempre respeitou muito. Todos participavam desses encontros estranhos. Todos seguiam as instruções do Lucas, sem questionar. As mulheres nos vídeos eram sempre jovens. Sempre pareciam meio desorientadas, como se estivessem sob efeito de alguma substância. Algumas eu reconheci. Eram meninas da região que tinham mudado de vida de repente, que tinham ficado mais reservadas, que tinham desenvolvido problemas com bebida ou drogas. Agora eu entendia o porquê. Descobri que Fernanda Oliveira, a mulher misteriosa que sempre se hospedava no hotel, era na verdade a coordenadora espiritual de tudo aquilo. Nos vídeos, ela aparecia como uma espécie de sacerdotisa, conduzindo rituais,
preparando as mulheres jovens para os encontros. Ela tinha uma presença hipnótica, uma forma de falar que parecia colocar as pessoas em transe. Mas o que mais me apavorou foi descobrir o verdadeiro propósito de tudo aquilo. Não eram apenas rituais estranhos. Era um sistema elaborado de chantagem e controle. Lucas e sua equipe filmavam figuras importantes da região em situações comprometedoras com mulheres jovens durante esses rituais. Depois, usavam essas gravações para chantageá-los, para conseguir favores políticos, contratos empresariais, influência na cidade. As mulheres jovens, depois de participarem desses encontros, eram mantidas sob controle através de chantagem também. Elas tinham suas próprias participações gravadas e eram ameaçadas de ter tudo exposto publicamente se contassem alguma coisa para alguém. Era um ciclo perfeito de silêncio e manipulação. Encontrei uma lista com nomes de todas as mulheres que já tinham passado por isso. Eram mais de 50 nomes, 50 vidas destruídas, 50 mulheres que foram manipuladas e chantageadas para manter silêncio sobre essa rede sombria. Algumas eu conhecia pessoalmente, colegas da faculdade que tinham sumido de repente, vizinhas que tinham mudado completamente de comportamento, funcionárias de empresas locais que tinham sido promovidas misteriosamente. O pavor tomou conta de mim quando entendi que meu nome estava naquela lista como próxima candidata. Lucas tinha me escolhido há 2 anos para ser sua oferenda especial para o grupo. O casamento não era por amor. Era apenas o método dele para ter controle total sobre mim, para me levar para a lua de mel no próprio hotel e me transformar na próxima vítima dessa rede diabólica. Tudo começou a fazer sentido. As perguntas estranhas que ele fazia sobre minha família, a insistência dele para marcarmos o casamento justamente no Hotel Araucária, a forma como ele sempre me incentivava a beber vinho quando saíamos, como se estivesse me preparando para algo. O homem que eu amava, que eu admirava, que eu achava que ia passar a vida inteira ao meu lado, era na verdade meu maior predador. Naquele momento, sentada sozinha na recepção do hotel, com aquelas imagens horríveis na tela do computador, eu entendi que minha vida estava em perigo real e que eu precisava tomar uma decisão: fugir e fingir que nunca vi nada, ou encontrar uma forma de expor essa rede e salvar outras mulheres de passarem pelo que eu quase passei. Tópico 4. A verdade sobre o culto. O choque do que acabara de descobrir me deixou paralisada por alguns minutos. Mas eu sabia que precisava agir rápido antes que alguém voltasse e me pegasse mexendo no computador. Copiei todos os arquivos para um pendrive que encontrei na gaveta da recepção e apaguei o histórico do navegador. Minha cabeça estava explodindo de informações, mas eu precisava entender melhor o que estava acontecendo antes de tomar qualquer decisão. Durante o resto do dia, fingi que estava tudo normal. Terminei meu turno, cumpri todas as tarefas que Dona Carmen me passou, sorri para os hóspedes, agi como uma funcionária exemplar, mas por dentro eu estava destruída. Cada vez que alguém da equipe me olhava, eu me perguntava se eles sabiam sobre o plano para mim. Jéssica continuava estranha quando falava comigo. João Pedro me lançava olhares preocupados. E Roberto parecia estar me observando mais do que o normal. Lucas me ligou durante o intervalo da tarde, como sempre fazia. Oi, amor, como está sendo o seu primeiro dia? Está gostando do trabalho? Ouvir a voz dele me deu náuseas. Como ele conseguia soar tão carinhoso, tão genuíno, sabendo de tudo que eu acabara de descobrir. Como uma pessoa pode mentir tão bem por tanto tempo? Está tudo ótimo, Lucas. O pessoal é muito legal. O hotel é lindo, respondi, forçando alegria na voz. A gente se vê hoje à noite? Claro, meu amor. Vou passar aí em casa depois do trabalho. Quero ouvir tudo sobre seu primeiro dia. Te amo. Eu também te amo. Menti. E essas palavras saíram como veneno da minha boca. Quando cheguei em casa, tranquei a porta do meu quarto e comecei a analisar tudo que tinha copiado com mais calma. Foi aí que descobri detalhes ainda mais perturbadores sobre a organização. Eles tinham um nome: o Círculo de Araucária. Era uma sociedade secreta que existia há mais de 10 anos em Gramado, envolvendo pessoas das mais altas esferas sociais da região. A estrutura era hierárquica e muito bem organizada. Fernanda Oliveira era conhecida como a sacerdotisa e tinha o posto mais alto depois do fundador. Dr. Antônio Pereira era o financiador principal e responsável pela parte médica. Ele fornecia drogas para deixar as vítimas mais dóceis durante os rituais. Roberto Silva garantia que o hotel fosse o local perfeito para os encontros, controlando funcionários e mantendo segurança total. E Lucas era o caçador. Sua função era identificar, estudar e conquistar mulheres jovens para serem oferecidas ao grupo. O que eles chamavam de rituais
eram, na verdade, encontros sexuais elaboradamente encenados, onde figuras poderosas da cidade participavam de fantasias específicas com as mulheres jovens que Lucas recrutava. Mas não era só sexo. Havia toda uma encenação mística ao redor, com símbolos, velas, incensos, como se fosse algo espiritual. Isso servia para dois propósitos: criar um ambiente de controle psicológico sobre as vítimas e dar aos participantes masculinos uma sensação de que estavam fazendo parte de algo exclusivo e poderoso. As gravações desses encontros serviam para múltiplos objetivos. Primeiro, para chantagem política e empresarial. Quando o grupo precisava de favores, contratos ou influência, eles usavam as imagens comprometedoras dos participantes. Segundo, para controlar as mulheres vítimas. Elas eram ameaçadas de ter sua participação exposta publicamente se contassem alguma coisa. E terceiro, para a venda no mercado negro, descobri que eles vendiam algumas gravações para colecionadores particulares que pagavam fortunas por esse tipo de conteúdo. O mais chocante foi descobrir que o grupo tinha ramificações em outras cidades da Serra Gaúcha: Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula. Em todas essas cidades havia células menores do círculo, operando da mesma forma. Era uma rede muito maior do que eu imaginava, com dezenas de pessoas envolvidas e centenas de vítimas ao longo dos anos. Encontrei relatórios detalhados sobre o perfil das mulheres que eles procuravam. Tinham que ser jovens, entre 18 e 25 anos, preferencialmente com pouca experiência sexual, vindas de famílias conservadoras, com baixa autoestima ou vulnerabilidades emocionais que pudessem ser exploradas. Tinham que ser bonitas, mas não chamativas demais, inteligentes o suficiente para serem interessantes, mas ingênuas o suficiente para serem manipuladas. Quando li isso, percebi que eu me encaixava perfeitamente no perfil. Lucas não me escolheu por acaso. Ele me estudou, me stalkeou, analisou minha personalidade e minha família antes mesmo de se aproximar de mim naquela festa de formatura. Nosso encontro não foi coincidência. Foi uma operação planejada nos mínimos detalhes. Descobri também como funcionava o processo de recrutamento. Primeiro, o caçador identificava uma possível vítima e fazia um estudo detalhado sobre ela. Depois, ele arquitetava um encontro que parecesse casual e iniciava um relacionamento aparentemente normal. Durante meses, ele ganhava a confiança da mulher, estudava suas vulnerabilidades e gradualmente a preparava psicologicamente para o que viria. O casamento ou mudança para morar junto era sempre o marco final. Era quando a mulher estava completamente sob controle e podia ser levada para o ritual de iniciação. Nos arquivos, vi que Lucas tinha um histórico de pelo menos 8 mulheres antes de mim. Todas tinham passado pelo mesmo processo. Conheceu em circunstâncias aparentemente casuais. Namorou por um período entre 1 e 3 anos. Levou para participar dos rituais e depois as manteve sob controle através de chantagem. Algumas ainda viviam na região, aparentemente levando vidas normais. Mas eu sabia que eram prisioneiras psicológicas do grupo. Uma das coisas mais perturbadoras foi descobrir que minha contratação no Hotel Araucária também não foi coincidência. Roberto havia combinado com Lucas para que eu fosse contratada justamente para facilitar o processo final. Trabalhar no hotel me daria acesso às suítes, me familiarizaria com o ambiente onde o ritual aconteceria e criaria a oportunidade perfeita para eu ser surpreendida durante nossa lua de mel com uma situação da qual não poderia escapar. Vi também registros de como eles lidavam com mulheres que tentavam se rebelar ou contar alguma coisa. Algumas eram ameaçadas diretamente, outras tinham parentes ameaçados. Algumas chegaram a sofrer acidentes estranhos até entenderem que era melhor ficar quietas. Havia até casos de mulheres que tinham sido internadas em clínicas psiquiátricas após tentarem denunciar o grupo. Dr. Antônio usava sua influência médica para fazer parecer que elas estavam tendo surtos psicóticos. Conforme eu lia, sentia uma mistura de horror e raiva crescendo dentro de mim. Como era possível que algo assim acontecesse bem debaixo do nariz de todo mundo em uma cidade como Gramado? Como tantas pessoas importantes podiam estar envolvidas sem que ninguém desconfiasse? Como Lucas conseguia dormir ao meu lado todas as noites sabendo o que estava planejando para mim? O pior de tudo foi encontrar o cronograma detalhado para o meu caso. Eles haviam planejado que meu ritual de iniciação aconteceria durante nossa lua de mel, 3 dias depois do casamento. Lucas me levaria para a suíte presidencial do hotel, alegando que era uma surpresa romântica. Lá, eu seria drogada através de champanhe adulterado e apresentada aos membros mais importantes do círculo. Dr. Antônio estaria presente para garantir que as drogas funcionassem corretamente, Fernanda conduziria o ritual e tudo seria filmado em alta qualidade para a posterior chantagem. Depois disso, eu seria mantida sob controle através das gravações comprometedoras e gradualmente integrada ao grupo como uma das iniciadas.
Eventualmente, Lucas terminaria comigo alegando incompatibilidade, mas eu permaneceria ligada ao círculo para sempre, sendo usada sempre que precisassem de mim para outros rituais ou para recrutar novas vítimas. Era um plano diabólico e perfeito. E se eu não tivesse encontrado aquele pendrive por acaso, em algumas semanas eu estaria marchando direto para minha própria destruição, vestida de branco, achando que estava indo para o dia mais feliz da minha vida. Naquele momento, sentada no meu quarto com todas essas informações na minha frente, eu entendi que tinha duas opções. Ou eu fugia de Gramado imediatamente e tentava recomeçar minha vida em outro lugar, ou eu encontrava uma forma de destruir esse círculo sombrio e salvar outras mulheres de passarem pelo que eu quase passei. A decisão que eu tomasse nos próximos dias mudaria não só minha vida, mas potencialmente a vida de muitas outras pessoas. Passei a noite inteira sem conseguir dormir, analisando cada detalhe dos arquivos e tentando decidir o que fazer. Por volta das 2 da manhã, Lucas chegou em casa. Ouvi o barulho da chave na porta e fingi que estava dormindo. Ele entrou no quarto em silêncio, se despiu e deitou ao meu lado como fazia todas as noites. O homem que eu amava, que eu achava que me protegia, estava ali planejando minha destruição. Ele me abraçou por trás e sussurrou: "Boa noite, meu amor", no meu ouvido. Tive que fazer um esforço sobre-humano para não vomitar. Suas mãos nas minhas costas, que antes me transmitiam segurança e carinho, agora pareciam garras de um predador. Como eu consegui ser tão cega? Como não percebi nada durante 2 anos inteiros? Na manhã seguinte, agi normalmente. Levantei, fiz café, dei bom dia com um beijo, perguntei como havia sido o trabalho dele na noite anterior. Lucas me contou sobre uma reunião importante que tinha tido, sobre um cliente difícil que conseguiu conquistar. Tudo mentira, é claro. Enquanto ele falava, eu me perguntava onde ele realmente esteve, se tinha participado de algum ritual, se tinha recrutado alguma nova vítima. "Marina, você está bem? Parece meio distraída hoje", ele disse, me observando com aqueles olhos castanhos que eu antes achava tão carinhosos. "Estou ótima, só um pouco cansada do primeiro dia de trabalho." "Ainda estou me adaptando", respondi, forçando um sorriso. "Que bom que você gostou do hotel. Sempre soube que era o lugar perfeito para você", ele disse, e essas palavras ganharam um significado completamente diferente depois de tudo que eu descobri. Fui para o meu segundo dia de trabalho no hotel decidida a investigar mais. Precisava entender exatamente como a operação funcionava para poder planejar minha próxima ação. Durante a manhã, observei discretamente o comportamento de todos os funcionários. Dona Carmen claramente sabia de tudo. Ela tratava certas suítes com cuidado especial, limpava pessoalmente alguns quartos e dava instruções específicas sobre horários e protocolos que não faziam sentido para um hotel normal. João Pedro se aproximou de mim durante o intervalo do almoço. Ele olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava escutando e disse: "Marina, ontem eu te avisei para ter cuidado. Hoje eu vou ser mais direto. Você precisa sair daqui. Esse lugar não é seguro para você." "Por que você está me dizendo isso, João Pedro? O que você sabe?" "Eu sei que seu noivo não é quem você pensa que é. Eu já vi ele aqui várias vezes, principalmente à noite. E eu sei que você está sendo vigiada. Dona Carmen recebeu instruções específicas sobre você." "Que tipo de instruções?" "Para te manter ocupada, te observar, relatar tudo o que você faz e fala. Marina, você está em perigo real. Se eu fosse você, eu desaparecia hoje mesmo." Aquela conversa confirmou o que eu já suspeitava. Eles estavam me monitorando de perto, esperando o momento certo para executar o plano. Mas eu já havia tomado minha decisão. Não ia fugir. Ia destruir essa rede sombria de uma vez por todas. Durante os dias seguintes, continuei fingindo normalidade enquanto coletava mais evidência. Consegui acesso a outras partes do hotel durante os turnos noturnos, fotografei documentos que encontrei no escritório de Roberto e até mesmo presenciei parte de um encontro estranho que aconteceu numa das suítes durante uma madrugada. Foi horrível ver aquilo ao vivo. Uma menina que não devia ter mais de 20 anos, claramente sob efeito de alguma droga, sendo dirigida por Fernanda em situações degradantes com 2 homens mais velhos que eu reconheci como empresários locais. Lucas estava lá filmando tudo, dirigindo a cena como um diretor perverso. A frieza dele, a forma calculista como ele tratava a situação, me fez entender que eu nunca conheci realmente quem esse homem era. Mas a descoberta mais chocante veio quando encontrei meu próprio cronograma detalhado. Eles haviam planejado cada aspecto da minha destruição com uma precisão cirúrgica. O casamento estava marcado para 3 semanas depois. Durante a cerimônia, Lucas me daria um presente especial. Um colar com um pingente que continha um dispositivo de rastreamento.
Durante a lua de mel no hotel, ele usaria esse rastreamento para garantir que eu não conseguisse fugir quando descobrisse o que estava acontecendo. No terceiro dia após o ritual, quando eu já estivesse completamente sob controle através da chantagem, Lucas fingiria descobrir uma traição minha e terminaria o relacionamento. Isso criaria a narrativa perfeita. Eu seria vista como uma mulher que traiu o noivo durante a lua de mel, perderia credibilidade social e qualquer tentativa minha de denunciar o grupo seria vista como vingança de uma ex-namorada rejeitada. O mais cruel é que eles haviam planejado usar minha própria família contra mim. Dr. Antônio era médico da minha avó há anos. Se eu tentasse contar alguma coisa, eles ameaçariam a saúde dela. Conheciam cada vulnerabilidade minha, cada pessoa que eu amava, cada ponto fraco que poderia ser explorado. Foi aí que eu entendi que não podia lutar contra eles sozinha. Precisava de ajuda, mas não podia confiar em ninguém da cidade. Não sabia até onde a influência do grupo chegava. Então tomei a decisão mais difícil da minha vida. Resolvi ir direto para a Polícia Federal em Porto Alegre. Na sexta-feira, pedi folga no hotel, alegando que estava me sentindo mal. Peguei todos os arquivos que tinha coletado, copiei tudo em vários pendrives e viajei para Porto Alegre. Lá, procurei a delegacia da Polícia Federal e contei toda a história para um delegado. No início, ele pareceu cético, mas quando mostrei as evidências, a expressão dele mudou completamente. Senhorita Marina, isso aqui é muito sério. Se essas informações forem verdadeiras, estamos falando de uma rede de tráfico humano, chantagem, corrupção e vários outros crimes federais. Ele disse depois de analisar parte do material. Passei o fim de semana inteiro na delegacia, prestando depoimento, explicando cada detalhe, ajudando os investigadores a entenderem a estrutura da organização. Eles ficaram impressionados com a quantidade de evidências que eu tinha conseguido coletar e com o nível de organização do grupo. Enquanto isso, Lucas me ligava desesperado. Marina, onde você está? Estou preocupado, você sumiu sem falar nada. A preocupação na voz dele era real, mas eu sabia que era preocupação de predador que perdeu sua presa, não de noivo que ama a namorada. Na segunda-feira, os federais executaram uma operação coordenada. Cercaram o Hotel Araucária, prenderam Roberto, Dona Carmen, Fernanda e vários outros membros do grupo. Lucas foi preso na empresa onde fingia trabalhar. Doutor Antônio foi encontrado tentando queimar documentos em sua clínica. Quando a notícia estourou na mídia, a cidade inteira ficou em choque. Ninguém conseguia acreditar que pessoas tão respeitadas estavam envolvidas numa rede tão sombria. Muitas das vítimas anteriores finalmente encontraram coragem para falar, e o número de crimes descobertos foi muito maior do que eu imaginava. O julgamento durou meses. Eu tive que testemunhar várias vezes, reviver toda aquela experiência traumática, enfrentar os advogados dos acusados que tentavam desacreditar meu depoimento. Mas no final, justiça foi feita. Lucas foi condenado a 25 anos de prisão, assim como os outros líderes do grupo. Hoje, 3 anos depois, ainda estou me recuperando emocionalmente. Faço terapia, mudei de cidade, reconstruí minha vida do zero. Às vezes ainda tenho pesadelos com tudo o que poderia ter acontecido se eu não tivesse descoberto a verdade a tempo, mas também sinto orgulho de ter encontrado força para lutar e proteger outras mulheres. A coisa mais difícil foi aceitar que o amor que eu sentia era real, mesmo que o dele fosse falso. Durante 2 anos, eu amei genuinamente um homem que me via apenas como uma vítima. Isso me ensinou que o amor verdadeiro nunca machuca, nunca manipula, nunca esconde segredos que podem destruir a pessoa amada. Aprendi que confiar é importante, mas validar essa confiança também é. Aprendi a prestar atenção nos sinais, a questionar inconsistências, a valorizar minha intuição e, principalmente, aprendi que não importa o quanto amamos alguém, nossa segurança e dignidade sempre devem vir em primeiro lugar. Hoje eu sei que aquela Marina ingênua de 23 anos morreu naquele primeiro dia de trabalho no hotel. No lugar dela, nasceu uma mulher mais forte, mais consciente e determinada a nunca mais permitir que alguém a manipule ou controle. Foi o preço mais alto que já paguei por uma lição, mas foi uma lição que salvou minha vida. Então, pessoal, essa foi minha história. 3 anos se passaram desde que descobri que o homem que eu amava fazia parte de uma rede sombria de manipulação e chantagem no Hotel Araucária, em Gramado. 3 anos desde que minha vida virou completamente de cabeça para baixo naquele primeiro dia de trabalho que deveria ter sido apenas o início de uma nova fase profissional. Quando olho para trás, ainda me arrepio pensando no que poderia ter acontecido se eu não tivesse encontrado aquele pendrive esquecido na suíte presidencial. Se minha curiosidade não tivesse falado mais alto, se eu tivesse ignorado os sinais estranhos dos funcionários do hotel, se eu não tivesse prestado atenção nas reações esquisitas quando mencionava o nome do Lucas, hoje eu estaria destruída, chantageada,
vivendo como prisioneira psicológica de uma organização criminosa. O que mais me marca até hoje é a frieza com que tudo foi planejado. Lucas me estudou por meses antes de se aproximar, criou um perfil psicológico detalhado sobre mim, arquitetou nosso encontro na festa de formatura para parecer casual. Durante 2 anos inteiros, ele fingiu me amar enquanto coletava informações sobre minhas vulnerabilidades, minha família, minha personalidade. Ele gravou conversas íntimas nossas, tirou fotos minhas sem eu saber, documentou cada aspecto da minha vida como se eu fosse um experimento científico. A parte mais dolorosa foi entender que eu nunca fui especial para ele. Eu era apenas mais uma vítima numa lista de mulheres que ele havia manipulado ao longo dos anos. Todas nós tínhamos o mesmo perfil: jovens, ingênuas, vindas de famílias conservadoras, com vulnerabilidades emocionais que podiam ser exploradas. O que eu achava que era amor verdadeiro era, na verdade, uma operação calculada de predador sexual. Mas se essa experiência terrível me ensinou alguma coisa, foi que nós mulheres somos muito mais fortes do que imaginamos. Quando descobri a verdade, eu poderia ter fugido, fingido que não vi nada, tentado proteger apenas a mim mesma. Mas eu escolhi lutar. Escolhi enfrentar uma rede poderosa de pessoas influentes para proteger outras mulheres que poderiam passar pelo que eu quase passei. A decisão de ir para a Polícia Federal foi a mais difícil da minha vida. Eu sabia que estava enfrentando pessoas com muito poder, que tinham recursos para me prejudicar de várias formas. Mas eu também sabia que se eu não fizesse nada, outras meninas como eu continuariam sendo vítimas desse sistema diabólico de manipulação e chantagem. O julgamento foi longo e doloroso. Tive que reviver todos os detalhes dessa experiência traumática várias vezes, enfrentar advogados que tentavam me desacreditar, suportar o peso de saber que meu depoimento era crucial para a condenação de pessoas muito influentes. Mas valeu a pena. Lucas foi condenado a 25 anos de prisão, assim como os outros líderes do Círculo de Araucária. Hoje, depois de 3 anos, ainda faço terapia para lidar com o trauma. Mudei de cidade, reconstruí minha vida do zero, aprendi a confiar nas pessoas novamente, mas de forma muito mais consciente. Aprendi que o amor verdadeiro nunca machuca, nunca manipula, nunca esconde segredos que podem destruir a pessoa amada. Aprendi que nossa intuição geralmente está certa quando algo parece estranho e que devemos sempre validar nossa confiança através de ações, não apenas palavras. O mais importante é que hoje eu sei que sou uma sobrevivente, não uma vítima. Essa experiência, por mais terrível que tenha sido, me transformou numa mulher mais forte, mais consciente, mais determinada a nunca permitir que alguém me manipule ou controle novamente. Me digam nos comentários o que vocês acharam dessa história. Vocês já passaram por alguma situação onde descobriram que a pessoa que amavam não era quem dizia ser? Conhecem alguém que passou por manipulação psicológica em relacionamentos? Compartilhem suas experiências porque suas histórias podem ajudar outras pessoas a reconhecerem sinais de perigo. Essa foi uma das histórias mais difíceis de contar aqui no canal. Deu muito trabalho emocional para mim relembrar todos esses detalhes, reviver esses momentos traumáticos, organizar tudo de forma que vocês pudessem entender a complexidade dessa situação. Por isso eu peço muito que vocês deixem o like neste vídeo, se inscrevam no canal Relatos de Amores Improváveis se ainda não são inscritos, e principalmente comentem contando o que sentiram ouvindo essa história. Olhem os outros vídeos do canal também, porque cada história que eu conto aqui pode ajudar alguém a reconhecer situações perigosas ou simplesmente se sentir menos sozinho em suas próprias experiências amorosas complicadas. Vocês não fazem ideia de como os comentários de vocês me ajudam e ajudam outras pessoas que assistem aos vídeos. E se vocês puderem ajudar financeiramente o canal através do Valeu Demais, seria incrível. Esses recursos nos ajudam a cobrir os custos de produção e nos permitem trazer mais vídeos diários com histórias reais e impactantes como essa. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme no nosso trabalho e nos motiva a continuar compartilhando essas experiências que podem salvar vidas. Muito obrigada por terem ficado até o final dessa história difícil, mas necessária. Nos vemos no próximo vídeo com mais um relato de amor improvável aqui no canal.